Hear the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui com o Vishnu. Ele é um indiano casado com uma brasileira. Eles moram em Salvador. Ele é do sul da Índia. Bem-vindo ao canal, Vishnu. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Obrigado pela essa oportunidade para fazer uma entrevista com Joyce. Me conta para o pessoal, você é do sul da Índia, conta a sua cidade, um pouco da sua família, conta um pouquinho lá da Índia, né? De onde você veio. Uhum. Gente, eu sou de Hyderabad, de sul, não é de sul, centro-sul, tipo de Telangana. Estado minha é Telangana. É estado um pouco mais cultural, tem muitas religiões, não é só uma religião ou uma língua que eles falam. Fala Urdu, que tem muçulmanos que falam Urdu, que tem pessoas lá, hindus, que falam Telugu, e tem muito influência de TI lá na Hyderabad. Depois Bengaluru da Índia, tem Hyderabad, Mumbai, que é muita influência, tem muita influência de TI, entendeu? E minha família é bem tradicional. Eu sou filho mais velho. Eu tenho um irmão que mora lá na Austrália. Meu pai faleceu quando eu estava na Inglaterra estudando, e agora só tenho minha mãe. Estava morando com minha mãe antes que mudei para o Brasil. E tudo isso, eu estava trabalhando com Deloitte antes que mudei para o Brasil. Estava trabalhando com recursos humanos. Antes disso, eu trabalhei com uma empresa que estava trabalhando para a Microsoft, Starbucks, Amazon. Assim que eu trabalhei tudo com empresas grandes, com meu trabalho na recursos humanos. Estava recrutador, eu estava trabalhando tipo um recrutador, recrutando pessoas, negociando salário, fazendo entrevistas. Assim que eu trabalhei lá, antes que mudar aqui. Entendi. Aqui você tem 33 anos e a cidade dele, pessoal, é conhecida como tecnologia da informação, e ele está aqui falando que ele trabalhava na área de recursos humanos. E aí, antes do Brasil entrar na sua vida, você viajou para o exterior ou você só ficou na Índia? Como é que é a sua história assim, com outros países? Onde é que o Brasil entrou aí nessa história? É estranho, né? É uma coisa bem estranha. É uma história bem complicada, porque antes que eu conheça o Brasil, eu nunca conheço o Brasil antes que eu viajei primeira vez para outro país, né? Primeira vez eu saí fora de país da Índia é quando eu fui para estudar na Inglaterra. Eu fiz meu mestrado lá na Inglaterra e encontrei poucos brasileiros lá que viraram meus amigos, e depois foi tipo uma família. E como depois eu fiz a minha educação lá fora e voltou para a Índia, eu voltei depois de 2 anos, duas e meia, eu voltei para a Índia. Porque minha mãe estava sozinha e meu irmão queria sair para fazer mestrado dele na Austrália. E eles pediram, agora você fez seu mestrado, volta e fica com a mãe, e eu vou para estudar mestrado lá na Austrália. E eu voltei. E eu estava procurando trabalho lá, mas todo mundo estava falando que você não tem experiência para fazer esse trabalho, como eu vou dar trabalho para você, blá, 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 blá. Eu
fiquei procurando intercâmbios quando eu voltei para a Índia, depois que eu fui para a Inglaterra. Porque procurando intercâmbios, recebeu 2, 3 intercâmbios, um de Tunísia, um de China. Mas o que aconteceu? Na mesma época, meus amigos de Brasil que voltaram antes de mim para Brasil, depois da Inglaterra, eles falaram, por que você não tenta aqui, para nós ficar juntos aqui na Brasil, aqui tem boa também para você ver e vai conseguir nos encontrar também depois de tanto tempo. Eu falei, tá tudo bem, eu vou tentar. Isso é uma boa oportunidade para conhecer o Brasil e bem na época de futebol, tem Copa do Mundo na 2014. E eu pensei, então, vamos fazer um intercâmbio, vamos aplicar para intercâmbios lá no Brasil. Apliquei, eu ganhei uma, mas é coincidência que intercâmbios que eu coloquei primeiro, Tunísia e China, acabei atrasando a aplicação e visto. A Brasil foi bem rápido, eu ganhei tudo, documentação e tudo bem rápido. Isso é muito estranho, porque normalmente a documentação e visto de Brasil demora muito mais que é normal. Tipo, Estados Unidos ou qualquer, a embaixada vai fazer escrutinização muito forte. A embaixada do Brasil, da Índia, na Índia. Eles fizeram bem forte, eles chamaram mim para fazer uma entrevista, que é estranho. Eu nunca fiz entrevista quando eu fui para a Inglaterra ou países tipo Dubai. Eu sei que não é normal, mas eu já consegui e chegaram bem rápido. Voltaram com a resposta que fazem, falando que você tem visto, você pode fazer seu intercâmbio lá no Brasil. Eu viajei a primeira vez para o Brasil e fiquei com poucos dias na Rio, porque uma amiga minha mora na Rio. Eu cheguei na Rio a primeira vez, quando eu cheguei no Brasil, a primeira cidade que eu desci estava Rio. Depois cheguei para Salvador, mas primeiros 7 dias na Rio eu não estava sabendo nada, tudo estranho. Sim, arquiteturas, tudo, as ruas, tudo estava planejado como Europa, né? Como eu conheço a Inglaterra e a Europa um pouco, estava um pouco parecido, mas a língua eu não falo números, não falo alfabetos, nada. Eu estava falando com inglês, com minha amiga e família dela, porque eles também falam inglês. Esse foi um pouco confortável para mim, para uma semana. Cheguei a hora, eu tenho que sair, porque o intercâmbio está lá na Salvador. Peguei avião, cheguei no Salvador e encontrei meus outros amigos e estava morando, fazendo, porque intercâmbio é para ensinar inglês, né? É o primeiro intercâmbio internacional, ensinar inglês. E como eu tenho sotaque indiano, foi mais complicado para eles e, ao mesmo tempo, muito complicado para mim, porque aqui pessoas, como não falam inglês, eles estavam bem, basicamente, tá entendendo, tá tentando entender de mim, eu estava tentando entender deles, né? E como minhas amigas falam inglês, assim que ensinei, iniciou a minha vida, falando pouco palavras, tipo, olá, tudo bem, com licença, desculpa, assim, a primeira palavra que eu aprendi. Depois que cheguei aqui, assim que foi. Certo, mas você chegou no Brasil, você então ficou na casa dessa amiga no Rio de Janeiro e depois na casa desses amigos em Salvador. Uhum, sim. Essas amigas de Salvador, amiga de Rio de Janeiro, duas amigas muito perto quando eu estava na Inglaterra. Estava junto quase todo dia. 8 horas, tipo, trabalho. Eu estava trabalhando na universidade, na Inglaterra. Como eu estava trabalhando, tipo, International Student Officer e International Student Ambassador. E qualquer problema que a pessoa internacional que fazer um intercâmbio lá na Inglaterra, estava fazendo algumas ciências sem fronteiras, cursos de ciências sem fronteiras. Eles têm algum problema com curso, algum problema com professor, eles não estão entendendo alguma, eles têm que encontrar de mim. Ele encontra de mim e fala problema, eu dou uma solução. Assim é meu trabalho lá na universidade. Esse trabalho deu oportunidade para mim conhecer muitos amigos. E quando você conhece muitos amigos, você vai ficar fazendo o quê? Festas, porque é estudante, né?
não tinha nada de responsabilidade, fazer festas na casa, encontrar amigos, assim que foi. E eu estava a minha responsabilidade para deixar tudo confortável. E como a estudante fica confortável? Fazendo festas, encontrando gente, viajando, planejando viajar para outras cidades para conhecer mais lugares. Assim que eu conheço. E essas pessoas fiquei uma família para mim, mais que uma amizade. Você Tava ficou 2 anos, né, na Inglaterra. 2 anos e meio. E E fiquei esse intercâmbio no Brasil, quanto tempo foi o período? a período, eu concordei com eles para 3 meses, mas eu acabei ficando aqui 4,5 meses. 4,5. Certo. E aí esse contato, o primeiro contato com o Brasil, você não sabia português. Como que você fazia no seu dia a dia sem falar português? O pessoal falava inglês só no seu convívio ali, né? Os seus amigos. A primeira dia isso estava complicado, para falar a verdade. Porque quando eu cheguei na Salvador, eu já, como chama? Eu já registrei para um curso de português aqui na Salvador. A intercâmbio não estava na Salvador, para falar a verdade. O intercâmbio estava lá na Sul, na Santa Catarina. E eu cheguei aqui, fiquei pouco tempo esperando para o intercâmbio já iniciar, porque eu cheguei pouco atrasado, né? Pouco atrasado porque eles já chamaram-me para visto e demorou um pouco, mas não foi demorado, tipo, normalmente, que normal, na Embaixada do Brasil demora. E eles deram visto, eu cheguei em Salvador, peguei pouco tempo, foi para encontrar meu curso de português lá na UFBA, Universidade Federal da Bahia, na Salvador. E eles falaram que eu passei mais tempo sem fazer a curso, eles não vão conseguir deixar me entrar para curso agora. Eu acabei perdendo dinheiro, eu não fiz a curso. Foi complicado no primeiro dia. Eu vou entrar em algumas festas, alguns amigos de meus amigos vão sentar lá, eu vou sentar lá olhando a cara deles, tentando entender com expressões. Eu não entendo dele, eles tentam falar inglês, quando eles falam inglês, eu falo inglês. Entendeu? E para eles também foi estranho, porque uma indiana que chegou na outra parte do mundo e está morando aqui como brasileiro e não está entendendo nada. Então você ficou quanto tempo em Salvador? Aí você foi para o sul, é isso? É isso. Eu fiquei na Salvador quase um mês. 1 mês em Salvador e aí foi para o sul. Foi para sul, na Santa Catarina. Mas antes que eu for para Santa Catarina, Joinville, na Santa Catarina, eu fiquei aqui na Salvador e encontrei minha esposa. E Foi minha aí esposa, que você conheceu ela. eu encontrei minha esposa como? Ela é amiga de meus amigos. Conta pra gente como é que foi esse encontro aí, como é que foi nesse dia, o que aconteceu. E como foi? A minha esposa, agora, tem uma amiga chama Diane, que é amiga de meus amigos. E eles foram para beber algum cerveja num dia. Eles falaram, vamos para a Acarajé da Dinha, aqui na Salvador, bem famoso, bem popular. Acarajé da Dinha, porque aqui baianos gostam muito de acarajé. E eu também gosto, porque é a única coisa que tem pimenta e tipo, parecido da Índia. E eles falam, você quer comer acarajé, bicho? É uma coisa bem gostosa aqui, é fritado, feito de baianos, tem camarão, tem pimenta, você vai gostar. Eu falei, então, bora lá, eu vou comer também. Fui lá e sentei e na hora que, como é indianos e baianos é bem tranquilo, né? Para chegar mais atrasado no horário, minhas amigas e essa amiga de minha esposa e minha esposa já estava lá esperando para nós. Ela falou que ela não queria ir lá porque ela não conhece esses amigos minha, né? Ela conhece só amiga dela e ela estava sozinha. Minha esposa foi acompanhando ela para sentar lá pouco tempo e depois eles vai sair, porque foi a primeira dia que minha esposa chegou na Salvador. Ela é de Itamaraju. Ela estava trabalhando lá na Conquista. Ela chegou a primeira dia dela daqui em Salvador, ela não conhece ninguém e eu não conheço ninguém. Cheguei lá,
Eu sentei na mesa, eles introduziram mim. Pai, tudo bem, tudo bem. Minha esposa não fala inglês, eu não falo português, entendeu? E foi assim. E eu falei, então, eu vou comprar acarajé para comer, entendeu? Eles foram, pegaram um acarajé comigo e sentei na mesa de novo. E eu estava comendo, como indianos gostam de comer com mal, aqui, pessoas aqui no Brasil ainda tá cortando acarajé com um garfo, vai comendo. Eu pensei que é estranho, você pode usar seus dedos para comer acarajé, já está enrolado no papel. E eu estava comendo e minha esposa estava olhando para mim, é estranho, esse dinossauro está comendo com mal, né? Assim que foi. Assim que eu encontrei. E depois fiz um jantar indiano, outro dia, não falei nada com minha esposa, viu? Eu não estava sabendo, uma moça lá bonita estava sentada em frente e tem outros dois meus amigos que tá. E ela estava olhando e eu estava olhando para ela, mas não falei nada, viu? Não falei nada. E depois voltamos para casa, eles falaram, nós temos que encontrar de novo, viu? Eu falei, certeza, tem que encontrar mesmo. Voltamos para casa e decidimos para fazer uma jantar indiano e meu amigo estava planejando para quem ele vai convidar para esse jantar indiano antes que eu vou embora, né? Eu não estava certeza que eu vou sair, só que o processo já está iniciado para eu sair para Santa Catarina. E eu pensei, então, vamos fazer um jantar indiano e encontrar mais amigos para saber mais. Quem sabe que aqui eu já tinha uma oportunidade aqui na Salvador também para fazer. Eu já dei entrevista e já fui selecionado também para fazer trabalho aqui fazendo curso de inglês. Então fiz um jantar e convidou minha esposa Michelle e a amiga dele Diane. Foi engraçado. Eles falam, eu falei a jantar indiano, você tem que usar roupa indiana. E eu, meu amigo e a esposa dele já estava usando roupa indiana, porque nós temos, né? Eu trouxe para eles. E esses dois meninos não tinham roupa indiana. Ele chegou com roupa arábica, tipo a belly dance, e falou, esse é roupa indiana, eu vim na Caminho das Índias. Falei, claro, você vive na Caminho das Índias. Ninguém usa esse roupa de Caminho das Índias na Índia. Quase não usa, com esse brilho e tudo, né? Foi engraçado e assim que iniciou nossa eleição e nós estava conversando como eu e minha esposa estava conversando com o Google Tradutor. Eu escrevi tudo, digitando tudo na Google Tradutor, na inglês, traduzindo em português e mostra para ela, ou manda para ela e ela traduz do mesmo jeito e manda para mim. Então foi no jantar que vocês começaram a conversar no Google Tradutor. Foi no jantar mesmo. Mas foi antes também que ela deu o número e eu trocaram números depois desse encontro na Acarajé e fiquei conversando. Mas na jantar foi mais próximo, sentado junto, fazendo tudo. E iniciou a fase de namorando lá mesmo. Depois meu amigo falou, Vixe, por que você não vai mostrar a piscina da casa que está lá embaixo? Leva a Michelle. E ele tá falando, tudo bem, eu vou levar a Michelle. Eu falei, essa é a piscina, assim, 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 e conversando. E ela estava conversando alguma coisa, não entendeu esse horário. E acabamos beijar. Assim que iniciou, para falar a verdade, como você falou. Mas eu não estava sabendo que isso vai dar tão longe, uma relação tão dura, né? Tão forte. Assim que iniciou, mas ainda eu não estava falando português, viu? Não estava falando, tudo estava acontecendo com o Google Tradutor, comunicação virtual. Entendi. Virtual, namorando realidade, mas comunicação virtual. Entendi. E nesse jantar aí, você que foi o chefe também, você que fez a comida nesse jantar, o que você fez aí para eles nessa noite? Eu não lembro, só que eu fiz a prato único da Hyderabad, né? Eu fiz a Hyderabad Dum Biryani, é de meu estado. E esse prato único é bem popular. E eu fiz, e meus amigos gostam muito desse prato. Eles comeram comigo lá em Londres, foi para restaurante quando nós estávamos viajando na Londres ou algum outro lugar também.
consegui restaurante indiano, eles comeram esse. Eles gostaram porque usa pimenta. Aqui, como baianos gostam um pouco mais de pimenta, né? Eu coloquei a pouco mais pimenta, eles gostaram, fiz frango, tipo frango da Índia, que é bem diferente de frango aqui, né? Não é grelhado, tipo um tipo de churrasco, mas na panela, com pimentas e temperos. Tinha uma sorvete de feijão que ainda eu faço agora, nessa época, com caldo de damasco e outras coisas, raspas de amendoim, tudo, amendoas. Foi É, é, assim, o biryani é o prato típico lá da sua cidade, mas ele é bem famoso também na Índia toda. na É, Índia e na países arábicos, no é, países de Arábia, é Dubai e para alguma parte. o pessoal entender mais ou menos, é uma galinhada, né? Eu que sou de Goiás, é uma Hum, galinhada e eles colocam bastante pimenta e você come também com iogurte e cebola crua. Uma coisa, exatamente. é assim que eles Foi com comem uma molho de iogurte. biryani. O biryani Biryani. também é muito famoso. Biryani é uma prato que eles cozinham a vapor, cozinha com frango embaixo e arroz em cima. E vem com arroz basmati, tem tudo temperos, cardamomo, cravo, canela, anis estrela, noz moscada. Oh, meu Deus, tem muito. E eles cozinham com manteiga ghee. Isso, é muitos condimentos. Nossa, meu indiano ama. Ele come isso muito. Biryani, para ele, é muito bom, ele gosta muito. Então tá, depois desse jantar, aí vocês continuaram conversando online, se encontrando até você ir para o sul, como é que foi? Foi assim, eu fui para Sul, depois esse a intercâmbio foi confirmado, eu viajei para Sul, e quando eu viajei, eu acho que a relação foi forte aqui mesmo, que eu conheço ela, foi 4 dias, ela conhece de mim, 4 dias, estava junto, passei pouco tempo junto quando eu estava aqui no Brasil, na Salvador, tipo, eu fui para Pelourinho, ela foi comigo e meus amigos. Então, estava todo dia encontrando, passando tempo tudo junto, né? Depois, quando essa confirmação chegou de intercâmbio, eu falei para ela que eu recebi a confirmação de intercâmbio, eu tenho que viajar agora. Ela falou, assim que você vai, então eu também vou. Vou pegar a folga de trabalho para poucos dias, porque eu estou aqui no novo lugar, né? Agora eu entendo como é coisas. E foi para intercâmbio lá na Santa Catarina. Ela chegou, primeiro 7 dias eu não tinha muito trabalho. Tinha trabalho, só que eu cheguei lá na quinta-feira, eu acho. Estava descansando quinta, sexta, sábado e domingo, né? 2 dias. Sábado e domingo, como tá férias lá, férias lá. Eu iniciei o trabalho na segunda. E ela estava comigo. E nós estava passando tempo lá na cidade também, Joinville, cidade pequena, sempre chuva. Estava passando tempo assim que nossa relação fica forte. Pouco mais ela estava chateada porque todo mundo lá fala inglês, sem ela. E eu estava falando inglês, ela achou que eu estava tentando falar com alguém, estava paquerando alguém, e assim que a briga se iniciou. Assim que A foi. comunicação aí teve uns problemas. Temos problemas porque agora ela está vendo que eu estou comunicando com alguém. Mas quando eu estava em Salvador, eu comunica com só meus amigos, né? Lá ela fica vendo que eu estou comunicando com alguém. E quando eu cheguei lá, estava festa junina. Eles estavam fazendo festa junina. E eu estava dentro de festa e ela não conseguia. Não, eu não vou participar nessa festa, não. Todo mundo fala inglês, eu não entendi nada. Ela queria ir embora, ela achou que eu é pessoa diferente, entendeu? Tá falando língua diferente. Ela sentiu um pouco empurrada fora esse grupo de pessoas que estava lá. Mas tudo conseguiu comunicar bem, consertou tudo. E como esses amigos daqui na Salvador estavam comunicando também. E aí, como você está? Está tudo tranquilo? E aí, como está Michelle? E aí, como está Vishnu?
sempre conversando com nós, né? Porque ele estava na minha, porque eu conheço ela com eles. Ela conhece mim com eles, né? Assim que foi. E depois eu trabalhei lá 3 meses e eu saí para a Índia. Eu acabei meu intercâmbio e saí para a Índia. Eu estava pensando para ficar aqui mais tempo, mas esse tempo que eu estava aqui, minha mãe estava sozinha lá. Nunca ela fiquei sozinha na Índia. E ela passou ruim, ela não estava sentindo bem, estava com febre e tudo. Eu saí lá correndo, voltei para a Índia e fiquei lá na Índia. Em setembro eu voltei para a Índia. Eu cheguei aqui na maio, junho, julho, agosto, setembro. 4 meses eu estava aqui. Eu saí para a Índia em setembro e eu não estava trabalhando ainda. Cheguei na Índia e eu estava procurando trabalho porque eu vou morar com minha mãe. E ainda eu estava com relação com minha esposa, mas sempre está brigando porque é virtual, né? Não tem tanta confiança, não sabe. Estou conheço 4,5 meses. Também na 4,5 meses eu conheço ela mais ou menos 2 meses, porque estava 1 mês em Salvador, depois eu voltei para Santa Catarina, eu estava voltando para Salvador para comemorar meu aniversário com ela, passamos pouco tempo junto, assim que foi. E lá no sul, então, vocês ficaram quanto tempo juntos lá no sul? Na Sul, mais ou menos uma semana. Uma semana ficamos juntos. Depois ela viajou porque ela tem que trabalhar. Essa semana também ela pediu folga. Ela não tinha férias. Ela pediu folga de trabalho. Ela foi comigo. E ela voltou trabalhando aqui. Eu estava trabalhando lá. Mas sempre está conversando. Tipo na época que nós conseguimos pegar pouco tempo, na recesso, alguma coisa assim, estava falando com ela, comunicação no WhatsApp, né? Traduzir, manda, porque ainda não tinha esse dialecto para entender. Assim que foi, e na noite, chamada de vídeos na Skype, na WhatsApp, para entender. Assim que foi. Mas eu voltei para Salvador na julho para comemorar meu aniversário e voltei lá. Certo. E aí você teve que voltar para a Índia, ela ficou. E aí como que ficou a relação de vocês? O que que vocês decidiram fazer aí, depois que você voltou para a Índia? Depois que eu voltei para a Índia, é pouco complicado, viu? Pouco complicado porque minha esposa e eu estava brigando mais, porque não tinha uma comunicação e uma plataforma boa, né? Para fazer comunicação e tudo. E eu falei para ele, então, essa eleição não está funcionando para nós, porque é bem longe, não tem língua e tudo. Eu achei que eu vou terminar essa eleição e ficar lá. E eu estava, como chama isso? Eu estava tentando para tirar a cabeça daqui, né? Eu estava tentando. E tudo foi assim, mas tinha conexão ainda, né? Tinha conexão e tinha esse amor ainda com ela. E ela voltou para encontrar mim em janeiro para a Índia. Ah, ela foi para a Índia te encontrar. Quando ela foi para a Índia para Quando que encontrar, vocês casaram? ano passado, 2019. Nós namoramos desde 2014 até 2019 e decidimos que vai casar depois que ela vai acabar doutorado, depois que tem algumas equilibrado na nossa vida, porque eu estava trabalhando duro e porque eu estava acabando a construção de minha casa, tinha alguma coisa na justiça que eu estava brigando lá com pessoas lá na Índia. Eu estava tentando acabar tudo coisas como eu estava sozinha lá com minha mãe e família tudo, meu irmão estava lá na Austrália, né? Eu estava terminando coisas de família e responsabilidades que eu tinha e ainda tenho, né? Nós não podemos correr fora desse, né? E assim, mas Então você voltou para a Índia em 2014, isso foi em 2014, vocês se casaram em 2019, vocês ficaram 5 anos, 14, 15, 16, 17, 18, 5 anos, relacionamento à distância? relacionamento de distância mesmo, só que eu estava indo para Brasília, ela estava indo para a Índia. Assim que nos mantenham uma equilibrado na relação. Não é sem ver. Todo dia normal.
tipo, falando no vídeo de manhã, de tarde, de noite, falando. Sempre tem na comunicação, para não sentir falta de ninguém. Brigamos, sim, tem brigas, a eleição sempre tem brigas, né? Brigamos, paramos falando, assim que não funciona. Essa eleição não está funcionando hoje. E depois decidir, não, vamos voltar. Depois de 2 dias vai voltar falando. Mas foi complicado. Foi complicado. E meu português agora é assim porque eu sempre fiquei falando com ela. E ela fica ensinando para mim. Vishnu, entende? Não. Entendeu? Você entendeu? Eu entendi. Assim, tudo ela estava consertando. Mas como eu estava lá na Índia e voltando para Salvador só para passar um mês e meia, 2 meses aqui, ela volta lá para a Índia para passar pouco tempo para lá. Assim que foi a eleição. Foi muito complicado. Por isso, quando alguém está namorando à distância, eu falo para eles que isso não é certo. Você tem que conhecer pessoas antes que você namorar. E tem algumas pessoas aqui no Brasil que falam que eu estou namorando alguém virtual. Fala, isso não existe. Você tem que conhecer pessoa antes que você iniciar alguma coisa na sua coração. É complicado. Pode ser. Isso é diferente. Você conhece a pessoa, você gosta dele, qualquer amo você tem que saber em pessoal mais que é virtual. Porque virtual pode ser ter um robô, pode ser ter qualquer pessoa, uma velha de 80 anos e que quer fazer uma brincadeira ou uma criança. O que acontece muito é que indianos começam a adicionar as brasileiras e já falam que amam, já falam que quer casar, que quer construir família. E é igual você está falando, eles nunca se viram na vida e o cara começa a fazer muitas promessas e a falar que ama, sendo que nunca viu. Porque isso eu falo, o que está acontecendo. Eu sei, eu já tá sabendo aqui com pessoas, não é pessoas que é perto para mim ou meus colegas ou amigos, mas eu estava sabendo com alguém falando que ela conhece, ela estava tentando falar com algum indiano. Eu falei, gente, pode ser indiano ou pode ser qualquer pessoa. Essa é uma brincadeira, pessoas fazem sem educação. Eles fazem porque todo mundo tem agora acesso à internet. Falando com alguém, eles acham que é melhor. Eu tenho uma amiga de esse país. Eu falo com ele, é paquera com ele. Por quê? Isso é bem ruim, para falar a verdade. Certeza, a valor e tradição da cultura da Índia é bem forte, mas assim pessoas tentam fazer porque eles acham que eles é chique. Então, ele está errado, mas assim que pessoas fazem. Você vai para Saudi Arábia, pessoas lá faz tudo quando você está na país, ele faz com coisa de país, mas escondido eles fazem errado. Aqui mesmo, porque ainda não tem alguém que monitora você na internet. Você faz qual que você quer, certo? Lá na Índia também tem educação. Oi, é uma gringa, eu estou falando com ela. Porque tem esse problema, né? Que aqui o Brasil é mais liberado que lá na Índia, porque a Índia é bem forte na tradição. Eu também sou de uma família que é bem tradicional, bem forte de cultura e valores de cultura e tudo. É tradicional mesmo, mas não é fácil. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que saber, ou nós temos que fazer nossa pesquisa aqui, como é família. Eu peguei 5 anos namorando com minha esposa. Não chegou na conclusão bem rápido, porque fazendo assim um passo de casamento não é fácil. Tem que pensar muito, tem que ter equilibrado na vida de 2 pessoas antes que chegar nessa coisa. Normalmente eu sou pessoa bem ruim, que briga muito, mas minha esposa é outro lado, é bem paciência e calma. Sim, e aí quando que você vinha no Brasil? Era tipo uma vez por ano e ela também ia no outro ano ou era mais de uma vez no ano? Depende como nós conseguir férias, porque quando eu vou ou ela vem, nós dois tem que ter férias, né? Por isso, quando eu estava trabalhando lá e ela estava trabalhando aqui,
nós decidimos que uma vez eu vou e depois outra vez ela vai. Por exemplo, um ano eu vou e outro ano ela vem. Mas qualquer jeito nós já decidimos que você vai lá, nós não vai ficar fora da casa, você vai ficar com família para saber, para você entende minha família, eu entendo sua família. Melhor para envolver famílias mais que não envolver, porque quando tem família é mais confiança, né? Quando Eu que acho que você envolveu a sua família? Você já falou que você estava namorando uma brasileira. Como é que foi que você falou isso para sua mãe e para o seu irmão? como meu irmão também está morando na Austrália, não foi difícil para mim, porque minha mãe estava sozinha e ela sabe como isso acontece, né? Só que pouco estranho para eles, para a primeira vez quando eles já estavam sabendo que eu estou namorando uma pessoa gringa fora do país. Para minha mãe fica pouco estranho, porque tem minha primos que casaram com namorando, mas é indianos mesmo. Mas Certo. ninguém estava pensando que Vishnu está namorando alguém fora da casa, fora da país. Eu não falei para ninguém até 2018, acho que até 2018 julho eu não falei para ninguém. Eu nunca queria falar coisas personais para meus primos ou meu alguém. Para minha família, minha mãe, meu irmão já estava sabendo desde 2014 que eu estava namorando alguém e eu estava pensando. Só que minha mãe e meu irmão só falaram uma coisa: seu vida, mas você tem que decidir quando você vai fazer suas coisas. Mas nós temos essa responsabilidade. Vamos fazer isso. A primeira prioridade estava construindo casa para nós. Pode ser eu quero morar lá na Índia ou eu quero morar aqui. Nós tem que ter uma casa. E tinha assim pequenas responsabilidades que nós já estava dentro dessas complicações. E eu queria tirar essas complicações antes que eu pegar qualquer coisa da minha vida. Porque casamento não é fácil, né? Casamento agora você está incluindo uma pessoa fora, dentro de sua família e sua vida. Ela vem com complicações dela. E eu vou com complicações minhas na vida dela e vai implicando um e o outro. E não é fácil. E como ela é estrangeira, e foi mais complicações. Porque eles não entendem seus problemas e eu não entendo problemas dela. E nós decidimos, porque ela estava preocupada também. Ela estava falando que nós temos que casar rapidinho, porque tem que fazer assim, assim, assim. Eu não tenho confiança, porque nós estamos fazendo assim, a eleição está assim. Eu sei que você está lá pensando de mim, eu sei que eu também estou pensando sobre você, mas como nós não temos confiança nessa coisa? Nós temos que pegar uma decisão, colocar na Facebook que você está namorando de mim. Eu falei, não, eu não vou colocar nada na Facebook. Nenhum redes sociais eu não coloquei que eu estou namorando alguém, eu estou fazendo assim. No Instagram não coloquei nada, fotos, porque eu não queria terceira pessoa ver e ficar complicando minha relação com ela. Certo. Então, só a sua mãe e o seu irmão sabiam, e quando ela ia para a Índia, ela ficava na sua casa? Ficava na minha casa. Assim, quando ela vem para a Índia e fica na minha casa, e meus tios ou tios que vêm visitar minha mãe ou eu, estava sabendo que tem uma menina aqui lá morando com o bicho, né? Eu não sei o que é isso. Porque isso é bem estranho na Índia, né? E aí, como é que Porque, foi para você explicar? Você falou o quê? Quem era essa menina, essa brasileira? O que você falava para suas tias? Porque realmente é uma é, visitação que não acaba, né? Tá todo mundo querendo saber da vida uma do visitação. mundo, É uma coisa de verdade. louco. E aí, o que você É fez? loucura mesmo na Índia. E quando eles perguntam, Michelle estava sentado lá, ela não estava entendendo, fala, ela é minha amiga. Primeiro dia eu falei, sim, ela é minha amiga, que vem visitar aqui e nós vai viajar agora para conhecer mais lugares lá na Índia. A primeira fase foi assim, até 2018. Na 2018, eu, minha mãe e meu irmão decidimos para revelar para todo mundo que sim, eu e ela vou casar e vai estar
vai ter uma data de casamento, porque tem planejamento, né? Na Índia não é fácil, você sabe, né? E assim que Entendi. foi, assim que foi. Mas a, Mas a até Michelle, 3 anos estava sabendo disso? Que você estava falando que ela era uma amiga? Ela sabia disso? já estava sabendo. Só que Ela, ela estava bem ela chateada porque nós entramos numa relação, não é amiga, né? Ela é minha namorada nessa época. Só que ela não gostou que eu estava falando que ela é minha amiga. Mas eu já expliquei para ela que aqui na Índia pessoas têm um pouco mente fechado, não é tão liberado do Brasil, mas vai chegar lá, mas vai demorar. Tem famílias que têm mente aberta, mas tem famílias que mente fechado. Pode ser esse pessoa mente fechado, vai influenciar alguém e alguma coisa vai acontecer. Eu não quero isso acontecer, porque tem tudo conectado aqui na Índia. No Brasil, sua vida é sua vida. Você está independente para pegar sua decisão, né? Na Índia, sim, você está independente. Você pega sua decisão. Pessoas respeitam, mas atrás você ele fala para alguém que vai ficar machucando você, de qualquer jeito, entendeu? Mas isso, isso é uma coisa depende de você que você vai escutar eles ou não escuta. Mas se você não escuta também, eles podem influenciar sua família, entendeu? Que infelizmente a família influencia você. Tá tudo conectado e tem relação um com o outro. Por isso eu não falei para ninguém, não é para minha prima, só falei para meus amigos, que tem poucos amigos perto que eu sempre conectado e falo com eles. Eu sempre Michelle vem para a Índia, ela fica, ela encontrou meus amigos. Sim, eu introduzi meus amigos, estava tudo transparente. certo. Na sua família não tem ninguém casado com estrangeira. Você foi o primeiro? Eu fui primeiro. Eu fui primeiro. Sim. Ninguém ainda, para falar a verdade, na minha família, sim, tem muitas pessoas que já saíram casa para estudar, mas eu acho que eu fui a quinta pessoa que eu estava saindo casa para estudar fora do país. Todo mundo tinha 3 pessoas mais que saíram casa para morar lá na Inglaterra, mas não estava estudando. Eu fui a primeira criança da família, de meus primos e tudo, que saiu casa para estudar. Ninguém saiu de casa para estudar. Saiu casa porque a marido já foi para outro país para trabalhar. Eu fui a primeira criança que saiu de casa e foi trabalhar, foi estudar lá na Inglaterra e foi a primeira que fiquei morando com estrangeiros mais que indianos. E Certo. isso porque quando eu fui morar na Inglaterra, todo mundo estava perguntando. E aí, eu sempre vejo você com estrangeiros. Eu não vi você nunca com alguns indianos. Por quê? Qual é o problema? Falei, quando você está no outro país, você tem que aprender a cultura dele, você tem que viver tipo deles. Você não pode ficar junto com as mesmas pessoas e ficar olhando na janela, tipo, como acontece na Índia quando você vê uma gringa, né? Você sabe mais sobre isso. Eu falei, eu não consegui sentar na janela e ficar comentando alguém gringo quando passando. Você tem que ficar vivendo, isso é normal. Quando você está lá, você sabe, né? Como pessoas indianas olham quando uma gringa está passando, né? Inclusive, a primeira viagem da Michelle, eu estava andando com a Michelle lá perto de monumentos históricos, né? Pessoas acham que eu sou guia. Ele estava falando, Michelle, como é estrangeira, a primeira viagem dela na Índia, ela estava apaixonada para todas as coisas, entendeu? Coisas vendendo na rua, que bonita essa coisa. Ela vai perguntar. Ele fala, só 3.000 para você, $10, tá tudo bem, você pode comprar. Michelle fala, vixe, né, posso comprar? Eu falei, calma aí, vem aqui. Eu falo, porque não é tão fácil para comprar aqui. Fica aqui. Agora, depois de pouco tempo, eu vou lá e eu pergunto a mesma coisa. Você quer o quê? Eu gostei dessa coisa de rosa. Então, fica aqui olhando. Você quer, compra. Para falar a verdade, isso qualidade é ruim, mas você quer? Eu falei, eu quero, eu gostei. Então, foi lá, depois de 5 minutos, eu perguntei. Olha, eu vender para esse estrangeiro para 3.000, viu? Mas para você, eu faz 300. Eu falei, como 300? Esse eu não gostei. Eu quero para 100. Você dá para 100 ou 150, eu compro. Aí ele fala, não, não vai dar. Então, tchau. Eles vai falar, vem amigo, eu vou dar para você 125. Aí eu falei, não, 100 mesmo.
compra para 100 e vem para Michelle. Viu? Eu comprei esse para 100. Eu falei, $100? Ele deu para mim para $10. Eu falei, poxa, não é dólares, Michelle, 100 rupees, é R$5. Assim que acontece na Índia, porque pessoas Eles querem super manipular. né, para estrangeiros. Porque eles acham que estrangeiros têm mais dinheiro. Eles não davam... Foi um pouco complicado para fazer roteiro também, né? Porque pessoas ficam olhando. Você é um indiano, ele é estrangeiro. Porque eu sou indiano, eu escuto algumas coisas que eles falam. Eu entendo hindi, eu entendo telugu, entendeu? Um pouco de marathi também, eu entendo. Mas quando pessoas ficam falando atrás de você e você não sente bem, né? Para ficar lá, né? Esse hotéis. Eu acabei pegando hotéis grandes que sempre turistas estrangeiros ficam indo lá. Eu tentei dar uma experiência boa para Michelle, entendeu? Pode ser ela escuta e entende e ela se sente mal, né? Eu estou com a minha namorada, mas as pessoas estão falando assim. Eu senti mal também. Assim que foi. Tem esse coisa de guia, tal, foi pouco. Foi muito engraçado para mim. E eles falam, não acredito, essa pessoa desse cor, com esse gringo aqui, esse cor, certeza ele é guia. Como a guia tá andando com essa mulher, viu? Andando com o mal junto, porque na Índia, pessoas não andam assim, né? Pode ser a esposa, o marido, o namorado, não anda com o mal junto, né? Eles andam separado, anda junto, bem diferente. Nas cidades que está muito desenvolvido, eles andam. Mas cidades pequenas. Vocês estavam de mãos dadas. Mãos dadas, sim. Mas e eles estavam abraçando, olhando muito para vocês, achando aquilo ali muito estranho. Muito estranho mesmo. Pessoas acham assim, certeza. E o que a sua mãe achou dela, assim? Como é que foi o encontro da sua mãe com a Michelle? Como é que foi, assim, o convívio das duas? O convívio das duas foi complicado na primeira viagem, porque minha mãe não estava entendendo ela não estava entendendo minha mãe, entendeu? A primeira viagem foi pouco estranho, porque minha mãe não estava sabendo quem é, né? 2014 eu falei, mas foi um choque para minha mãe que uma namorada chegou em casa, está morando, ela não aceitou, tipo, não falou que eu não aceitar ela dentro de casa assim, não. Ela falou só a única vez, Vishnu, antes de casamento, vocês morando juntos não é certo. Ela fiquei morando na nossa casa também não é certo, mas eu falei, mas só não sabe. Ninguém sabe, né? Você não pode ficar pensando assim. Mas como ela na mesma casa, mas eu estava na minha quarto, ela estava na quarto dela. Não estava no mesmo quarto, não. Entendi. Porque a tradição da Índia é bem forte. E a minha mãe ainda não, mas até casamento ela não estava concordando que eu e ela dormimos no mesmo quarto. Ela nunca concordou. Ela estava falando, eu sei que vocês vão casar, mas eu não concordo com vocês dois dormirem juntos. Mas como nós estávamos namorando, escondido e dormindo junto, assim, eu estava falando, mãe, aqui em casa você fala, mas fora quando eu viajar com ela, quando eu estou com ela, você vai saber que eu estou dormindo junto com ela, pegando outro roteiro, você não vai saber, mãe. E ela falou, fora da casa você faz qualquer, eu não estou nada de responsabilidade, mas dentro de casa tem regras, porque eu quero minha casa ficar assim. Eu não quero que você fique fazendo coisas contra mim na minha casa, entendeu? Nós temos que acreditar como nosso pai e mãe fala, né? E eu estava fazendo com as regras dele. Foi complicado nos primeiros dias. Eu acho que ela não aceitou até 6 meses, depois ela fiquei acostumada, eu acho. Ela entendeu que não é uma brincadeira ou algum que eu vou acabar ou ela vai acabar. Entendeu? Ela tinha um pouco de confiança. Agora minha mãe é a melhor amiga de minha esposa, mais que minha. Eles comunicaram bem, eles falam muito bem e tudo. E me conta, quando que foi o casamento mesmo? Então, quando que vocês decidiram casar? Na 2018,
Michelle acabou o doutorado dela e ela estava falando, bicho, não acabei meu doutorado. Agora eu não vou conseguir vir esse ano. Eu tenho que vir ano que vem, mas não vai conseguir. E aí, você está indo? Eu falei, 2017 eu estava no Brasil para casamento de meus amigos. 2018 decidimos que vai casar e fiquei planejando, procurando datas e tudo. E eu falei para minha mãe, está na hora agora, porque ainda nós estamos não conseguindo construir casa. E minha mãe falou, então, vamos planejar uma coisa que não está certeza, casamento. Na mesma época, eu recebi pouco dinheiro, eu falei, então, eu recebi pouco dinheiro, eu vou iniciar construindo casa, e acabar construindo casa, e vamos casar em fevereiro. Iniciei construindo casa, só que a casa não acabou, mas tinha casamento planejado. E casou na 2019 e na fevereiro. 15 de fevereiro a data saíram, porque é tudo de astral, né? A guru vai falar como vai fazer tudo e tudo, a rituais e tudo. E falei para Michelle, então, nós não podemos encontrar agora, porque nós temos que pegar mais ou menos 45 até 60 dias de folgas para casamento, porque casamento indiano é bem complicado, bem longo, bem tudo. Michelle não estava sabendo como faz, né? Ela só achou na Caminho das Índias como vai ficar e tudo. Ela achou, Michelle, cuidado, porque as roupas que você usa, as joias que você usa, vai ficar muito pesada. E você vai cansar. Eu falei, não, bicho, não, aqui também na Brasília a roupa de noiva é bem pesada, não tem nada problema, não. Eu falei, Michelle, cuidado, viu? Não é tão fácil para falar. Você acorda 5 horas da manhã e você vai dormir meia-noite e vai acordar 5 horas da manhã de novo para fazer rituais e tudo. Ela estava, tudo bem, para 7 dias eu vou fazer. Mas quando a dia chegou, eu planejei tudo. Ela estava aqui, mostrando tudo na internet. Olha, esse cor você quer? Assim não, eu quero cor de gasolina. Ah, tá, cor de gasolina. Vou procurar cor de gasolina. Não procurar, eu falo, Michelle, eu quero roupa, eu quero sari branco. Para minha mãe, eu quero sari vermelho. Tudo na WhatsApp, o Skype, mostrando para minha esposa. Indo para a loja, olha, esse é cor. Minha mãe escolheu esse sari. Você escolhe qual cor você quer, né? Esse. Para fazer uma equilibrar com mãe e minha esposa, né? Eu vou lá com minha mãe, porque eu não sabe. Porque as saris na casamento é bem caro, né, na Índia. Mais ou menos 30 mil, 40 mil, 25 mil é mínimo que eles usam. E minha mãe escolhe, minha mãe pergunta, qual cor o bicho ele quer? Mãe, vermelho, branco, amarelo. Ele vai ficar escolhendo esse tipo de sari e eu vou ficar mostrando para minha esposa. Minha mãe escolheu esse azul, esse amarelo aqui. Gostou? Não, qual é mais opção? Mostra para outro tela na... A família dela veio para a Índia? Como é que foi? Você pediu ela indicado para a família dela antes? E uma coisa eu falo aqui, a minha família, minha mãe e meu irmão sabem que mãe e pai dela separou. Mas nenhum pessoal, ainda eu não falei para ninguém que mãe e pai dela separou. Eu falei que pai não vem. A mãe dela foi para minha casa, a mãe dela estava junto com Michelle, porque mãe de Michelle não conseguia viajar sozinha, porque é a primeira viagem dela fora do país. E é uma viagem bem longe, né? Sim. Com muito tempo. Por isso, Michelle planejou com a mãe dela para viajar para a Índia junto. Eles foram lá junto. E fiquei na minha casa mesmo, planejando, todo dia saindo de casa com minha mãe para lojas para comprar coisa, planejando, porque tem algumas coisas que eles ainda estão para confirmação, mensagem de confirmação. Eles planejou junto, tinha uma motorista que estava levando ele, porque eu estava trabalhando ainda, porque eu não consegui pegar 45 dias de férias. Ninguém conseguiu, né? Eu tinha 30 dias de férias. Na minha casamento, como minha esposa é estrangeira e não consegui fazer muito de dias lá para fazer uma festa grande e não tem nada, não tem
não tem muitas pessoas na lado dela, no casamento, nós evitamos algumas festas. Tipo, noivado, nós evitamos. Foi direto de dia de noiva, noivo. Foi dia de tomar banho, de merende e tudo. Depois foi dia de casamento. Depois foi dia de risa, de ritual na casa, como uma casal. Depois foi dia de jantar. Foi 5 dias de festa para nós. Mas para 5 dias tinha processo 10 dias antes, entendeu? Mais ou menos, dias importantes foi 5. 5 dias importantes, que tava festa todo dia, tinha pessoas morando na minha casa comigo, com Michele, e tinha meus amigos que viajaram para a Índia de Inglaterra, que eu estava muito perto para mim, né? Na essa eleição. Foi 15 pessoas estrangeiras da Inglaterra, amigas de Michele que estava lá. Eles foram lá para uma semana. Eles estavam junto a festa de casamento junto com nós uma semana. Depois eles saíram casa para viajar na Índia, ver Taj Mahal, Nova Delhi e tudo. E depois uma semana depois de casamento, eu, Michele e mais de Michele também já saiu casa para encontrar eles na viagem e foram todos juntos para Rajasthan para viajar para Jaipur, Jodhpur, Jaisalmer. Nós fomos viajando assim. Foi bom, a viagem foi bom. Alguns dias lá na deserto, noites na deserto, com coisas culturais. Foi bem. Certo. E aí, como é que foi? Ela voltou para o Brasil e você ficou na Índia? Você já deu entrada para o seu visto de residência para o Brasil? Como é que foi? E depois ela voltou para o Brasil. Nós já iniciamos a processo de aplicação. Eu mandei a aplicação para a embaixada. Só que desta vez eles demoraram bastante. Eles demoraram quase 3 meses e 3 meses e meio, porque o casamento estava lá na Índia, o certificado estava lá na Índia. Normalmente, quando você casa com um estrangeiro, você tem que registrar lá na embaixada. E nós não estávamos sabendo isso. E nós casamos, tudo ritual, tudo tradicional, tipo como vai na Índia. Fiz tudo junto. E não estava sabendo que eu e ele tem que ir para a embaixada do Brasil, lá na Nova Delhi, para registrar casamento. Como nós não fizemos isso, foi bem complicado para eles acreditar nesse casamento. Nós mandamos fotos e fiz tudo. E depois ela estava tentando encontrar a embaixada da Índia aqui para aditar o processo e tudo. Gastei muito tempo com isso. Muita burocracia. Uma vez eles falam, você tem que fazer esse documento. Tá, faz o documento e leva para ele. E depois ele fala, não, você tem que traduzir esse com um tradutor jurista no Brasil mesmo. E você gasta muito dinheiro para fazer esse documento e não é fácil, não. Você perde dias, porque você tem que encontrar essa pessoa, ele não entende essa palavra, ele vai traduzir na outra coisa, ele fala, seu nome nesse certificado é assim, seu nome nesse certificado é assim. Porque lá na Índia, na minha geração, não tinha nada digital, mas agora chegou tudo digital, né? Nessas épocas que eu nasci, tipo 33 anos atrás, 34 anos atrás, eles estavam escrevendo tudo no papel. Tinha um registro. Mas agora, como foi tudo digital, a coisa está mudando. Às vezes ele escreve nome diferente, às vezes o jeito de escrito é diferente, eles colocam um I ou U mais, né? Foi complicado, assim. Bem complicado. Não é fácil para casar com uma estrangeira, não. Eu cheguei aqui na 23 de julho, ano passado. 23 de julho eu desci no Brasil e decidi para morar aqui. Então, nós morar aqui na Salvador desde julho 23 junto agora. E como foi complicado. Como ficou a questão da sua mãe? Como é que você comunicou para ela que você vai viver no Brasil agora? Como que ficou essa situação com a sua família? Não, desde 2014 ela sabe que eu estou namorando ela, né? Mas depois ela estava falando, ela vem morar aqui com você, junto aqui na
na Índia ou você vai morar lá? Qual é o seu planejamento? Porque ela sempre perguntou meu planejamento, porque meu irmão não está na Índia, ele estava trabalhando na Austrália, né? E ela está sozinha. E eu, meu irmão e minha mãe tem que discutir sempre qualquer decisão nos pega junto, porque minha mãe nunca morou sozinha, sempre estava dependente do meu pai, ou eu, ou meu irmão. Quando eu estava na Inglaterra, meu irmão estava cuidando da minha mãe. Quando meu irmão foi na Austrália, eu estava cuidando dela. E como ela estava bem dependente, ela não está acostumada para sair de casa e comprar, tipo, leite, pão, alguma coisa. Ela não compra nada. Só anda com cachorros e volta para casa, fica em casa mesmo. Na festa, ou encontrar algumas eleições ou primas, ela vai. Também comigo, só. Ela não vai sozinha. Mas eu falei para ela que eu já estava falando para ela desde anos e mãe, eu vou mudar para Brasil. Eu vou mudar para Brasil porque Michele não consegui viver aqui porque é complicado para estrangeiro morar lá na Índia porque aqui é bem diferente. Pessoas vai ficar olhando ela e vai ficar comentando. Pode ser ela não entende, ela não vai pegar pensando. Mas quando ela vai entender, ela vai se sentir mal. Porque não é fácil para estrangeiro morar na Índia, mas fácil para vocês morar lá em outro país, porque para mim é fácil. Para indianos também não é fácil para morar lá. Tipo, onde tem indianos muitos, um indiano pode morar lá sem preocupação. Mas ele estava falando, mais fácil para mim adaptar que ela adapta. Porque eu falo inglês, ela não fala. Ela fala algumas palavras, não é tão fluente na inglês dela é. Eu falei, é complicado. E outra coisa, ela tem um trabalho bem boa, ela tem trabalho de professora lá, de governo, e trabalha na Universidade Federal, ela tem boa posição e tudo. Ela não vai sair, mãe. Ela vai ficar trabalhando lá. Eu não posso falar para ela para sair trabalho dela, para ficar aqui junto comigo na Índia, porque isso não é certo. E como eu estou trabalhando na TI Cursos Humanos, eu posso mudar meu emprego para outro emprego, é fácil. Mas para ela mudar não é fácil, né? Porque é coisa de governo, muda para outra coisa não é fácil. Não foi tão fácil para explicar também, viu? Não foi fácil, porque eles não entendem, né? Minha mãe não é educada, mas não sabe coisas tipo TI, tecnologia, ela não sabe. Ela fala, não, consegui. Ela vai conseguir trabalhar aqui, ela é fisioterapeuta, ela é professora, ela já fez doutorado, eu acho que ela ganha bom salário aqui, assim, assim. Eu falei, não é assim, porque ela tem que fazer fisioterapeuta daqui, ela tem que aprender inglês. Vamos pensar que ela aprendeu inglês. E aí, todo mundo vai dar trabalho, porque quando eu voltei para a Inglaterra, eu estava trabalhando na Inglaterra, né? Na universidade. Quando eu voltei para a Índia, e fiquei mostrando meu recebo de salário lá para a Índia. Foi bem complicado para eu ganhar trabalho. Ninguém estava conseguindo dar esse salário para mim. E ninguém pegou o trabalho. Eles falam, você está selecionado, você pode trabalhar. E quando vai chegar a assuntos de salário, eles falam, desculpa, nós não podemos pagar esse salário. Eu falo, tá tudo bem, você paga menos salário para mim. Eles falam, mas como você trabalhou na Inglaterra, não sei que você vai ficar aqui muito tempo. Não sei que eu vou dar trabalho para você e você vai ficar trabalhando conosco com esse salário menos. Qual é a confiança? Qual qual é a questão de sustentabilidade, alguma coisa assim? Uma vez você ganha mais salário e como você está acostumado, você está pronto para trabalhar com menos salário também, há empregos lá não deixa, porque eles não têm confiança que você vai ficar lá muito tempo, né? Eu expliquei essa situação para minha mãe. Mãe, você sabe, isso aconteceu comigo. Estava ganhando muito salário lá na Inglaterra. Quando eu voltei, aqui ninguém estava pronto para dar trabalho para mim. Pensa um estrangeiro. Minha mãe falar, então, fica pronto. Pode ser algum dia eu vou lá, ou eu vou ficar com seu irmão. Assim, ela vai ficar comigo pouco tempo e com meu irmão pouco tempo. Mas ainda eu não consegui trazer ela aqui
E eu não vou trazer agora também, por causa dessa pandemia e tudo. Eu não vou trazer ela porque ela é grupo de risco. Ela tem 65 anos. E por isso eu não estou tentando pensar nada agora. Só falar aqui do seu, você então abriu agora, não é, essa comida que você entrega para as pessoas em casa, em Salvador mesmo, você faz na sua casa. Faz em casa. Eu estou morando num apartamento. Só que isso também foi uma decisão bem rápida. Minha sogra está aqui morando com minha esposa e eu, porque minha esposa tem pouco problemas de saúde agora. E minha sogra chegou aqui para cuidar dela, entendeu? E como ela estava passando por essa fase muito complicada, saindo e não estava pensando para fazer uma coisa fora. Eu estava procurando trabalho, como eu falei antes que eu tinha problema de língua e não consegui. E minha sogra falou: "Vamos, Vishnu, vamos fazer pizza", porque minha sogra melhor pizza que eu comi até agora, não é de outras, mas. E ela falou: "Vamos, Vishnu, vamos fazer pizza e vender no apartamento. Pode ser alguém quer, nós vamos vai fazer a nossa. E fizemos pizza. E um dia tinha curry que eu fiz de frango. Minha sogra decidiu: então, vamos fazer uma pizza indiana. Alguém quer? Eles vão comer. Pizza indiana, pizza com frango indiano. Nós fazemos e alguém pediu na prédio: eu quero pizza indiano. Como é assim? Falei: pizza indiano é com frango chicken tikka e temperada, né? Eles gostaram. Eu falei: meu Deus, esse pizza eu gostei, eu quero mais um. E eles fizeram o quê? Eles fizeram pergunta para mim falando que você não faz comida indiana, não? Eu falei: eu faço, mas eu faço só para minha esposa e eu. Eu nunca pensei para vender a alguém. Eu falei: por favor, eu quero comer, quero experimentar a comida indiana. E eu dei para um amigo aqui na prédio, nosso vizinho, comida. Ele fez o quê? Ele fez uma boa foto e colocou na Instagram. Que aproveitando jantar indiano de meu vizinho, que é legítimo indiano. Quando ele é fotógrafo e ele colocou na Instagram nessa época de pandemia e cheguei pedidos. Será eu posso pedir comida indiana com ele? E minha sogra, minha esposa, eles falaram: bicho, nós tem que vender agora. Todo mundo está perguntando. Eu acho que isso é uma boa oportunidade para sustentar essa pandemia. Sim. E fizemos. E ainda não fiz nada marketing, não fiz nada propaganda, não fiz nada. Só amigos que comeram e falaram para o outro: eu comi comida indiana hoje, experimenta, tem explosão de sabores, aromático, diferente. Esse é curry verdadeiro, não está enganado com curry a pó da Índia, entendeu? E assim, pessoas falando e pessoas estão pedindo. E nós também, como nossa cozinha é pequena, e eu gosto de socar tudo na hora, tipo cardamomo, cravo, canela. Foi complicado para encontrar as especiarias e temperos. Ainda está complicado, eu não estou conseguindo, porque tem que pedir alguém da Índia para mandar para mim na Correios, algo assim. E onde você aprendeu a cozinhar? Para falar a verdade, Joyce, isso é uma boa pergunta, porque quando eu fui morar na Inglaterra, eu aprendi com minha mãe. Como eu aprendi? Eu estava cozinhando. Você sabe como é na Índia, né? Tudo a mãe que vai fazer cozinha na casa. Que você nunca ganhou uma oportunidade. Não é oportunidade, você não quer ir para a cozinha, porque tudo está em frente de você, como você quer, né? O luxo e tudo. Você Você não sai de aprendeu casa. observando a sua mãe fazendo. Aprendi como minha mãe estava fazendo, mas isso aprendizagem foi depois que eu voltei para a Índia. Primeiro, quando eu estava na Inglaterra, eu estava cozinhando na fogão. Falei: mãe, a cebola fica dourada. A minha fala: agora coloca coloca pimenta, coloca alho, assim. Falei: mãe, a cor mudou, olha, mostrando o computador. Nessa época, ficando com um iPhone ou chamadas de WhatsApp, não estava, só tinha Skype. Na 2010, 2009,
só tinha Skype. E chama, mostra para ela no computador, vira computador e fala, mãe, olha a coisa. Eu não estou vendo nada, só tem fumaça. Mãe, peraí, deixa eu misturar. Foi complicado assim, mas eu aprendi assim. E depois eu voltei para a Índia, cozinhando lá, aprendendo. Oh, mãe, nós podemos colocar esse no lugar desse. Tá gostoso agora? Ah, sim, você pode fazer. Assim que é tudo receitas que eu cozinho aqui, é receitas de minha mãe. Eu não sou uma profissional chefe, sou receitas de minha mãe, sabe? Sou pegando coisas de higienização, sanitização e tudo, pegando tudo precaução. Sim, Assim que funciona. os homens na Índia não cozinham, né? Eles gostam de serem servidos e tudo recebe não. Porque a coisa da Índia, a cultura da Índia fala que homem trabalha fora da casa, mulher trabalha dentro de casa. Eles cresceram e ainda tá com esse mesmo coisa na mente. Só que coisa estranha que você vai ver, quem cozinha nas festas grandes é todo homem. Sim. O que você acha que no seu país ainda tem que melhorar bastante a questão do machismo? Por que você achou melhor você ir para o Brasil? Por que você achou que ia ser difícil para sua esposa? O que você acha, questões aí na Índia que tem que ser melhorada? Amiga, tem muitas coisas que tem que melhorar lá. Mesmo jeito que tem aqui para melhorar no Brasil a burocracia, lá também na Índia tem muita burocracia, corrupção, primeira. Fora desse, com cultura, quando você fala, nós tem que mudar nosso pensamento, porque, sim, na 2017, ou 2017, eu acho que 2015, eles já falaram que a coisa de gay e tudo está legalizado na Índia, mas ainda não está não é pessoas que estão aceitando isso, entendeu? Não é aceito. Não aceito. E outro, a coisa de casta, sim, não existe. Eles falam que não existe, mas existe. Quando você vai no interior, existe bem forte. Existe. Não tem jeito. E coisa de religião tá deixando pessoas blindadas para ver coisas que é importante. Bem necessário para nós tirar essa coisa de religião. Eu sempre falei para mim, minha esposa é cristã, eu sou hindu, mas nunca eu atrapalhei ela não atrapalhou de mim. Quando estamos na Índia, ela visita templos e tudo comigo. Quando eu estou aqui no Brasil, eu visito as igrejas com ela. Eu faço meu riso separado, ela faz riso separado, não tem nada. Mas como isso na Índia, também nós estamos num país muito secular, muito socialista e tudo. Só que tem coisas que nós tem que evitar, tipo brigas de religião e tudo. Agora a política está a religião na Índia. Alguém quer construir templo, alguém quer construir masqueta. Assim acontece porque quem está ganhando na S é político. Para ganhar uma mais porção de votação, nós temos que abrir nossa mente, pensar coisas que nós precisamos, mas que nós não precisamos. Religião é uma nuvem na céu, não tem nada. Ele chega, joga pouca chuva e saiu, mas depois é a mesma coisa. Esse é a nossa pessoas lá na Índia tem que entender. Tem pessoas ainda que é mente fechada, que acha que esse casta tem casta tem que ter reservação, mas eu não concordo com essa reservação também. Foi tipo, estou dando um exemplo. Eu sou de uma casta médio, não é casta baixo, não é casta em cima, mas eu acredito que não precisa dar casta, não precisa dar reservação. Por quê? A reservação é uma coisa que está tirando a oportunidade de uma, que dando para outro, que não tem nada esquilo para fazer esse trabalho. Por exemplo, você é de classe alta, você trabalha forte, você estudou bem, você tem 90% na 100, mas você não ganha trabalho porque você é de casta alta. Eu sou de casta baixa e eu trabalho forte? Não. Eu faço algum estuda forte? Não. Mas eu ganho 40%, eu ganho
trabalho, porque eu sou de casta baixa. Sim, meu vovô, meu avô, tudo foi opressado. Mas isso não significa que eu estou opressado também. Sim, tem alguns lugares que está opressado, mas nós temos que aprender e mudamos tempo e nós temos que dar oportunidade mais para pessoas que têm skill mais que a castas. Esse é coisa de político, amiga. Esse não vai ficar parado. Eu ficar falando sobre isso não vai acabar, não. Tem um longo caminho aí. É caminho longo, complicado. A cor de pele também existe na Índia. Só que o mundo sabe que indianos não é tão branquinhos, mas indianos querem ficar branquinhos. Há tudo propagandas que você vai ver, fica branquinhos como europeanos querem ficar com a pele queimada. Só. E o que você gosta mais do Brasil? Para falar a verdade, amiga, para mim, quando eu fiquei morando na Bahia, morando não, quando eu fiquei visitando na Bahia, na Brasil, eu senti Bahia é tipo Índia, bem cultural, pessoas bem abertas. Sim, a única coisa que diferenciada aqui é mais liberado, mais independente que lá na Índia. Eu não estou contra o Brasil, eu não estou contra a Índia também, não. Eu sou indiano, é meu coração indiano, eu tenho meu tudo pensamento indiano mesmo. Só que quando você viaja, você sabe mais qual é o caminho você tem que escolher. É seu caminho, você tem uma claridade sobre coisas, você tem um pensamento diferente que você sentar em casa. Assim que eu cheguei na Bahia, eu gostei coisas, porque pessoas aqui é bem tranquilo. Eles fazem coisas deles, eles só estavam focados com coisas deles. Eles não estão pensando, será que esse Casa 17 está pensando de mim? Será que eu tenho que fazer? Assim não funciona no Brasil, né? Na Índia funciona. Poxa, você sabe, Casa 17, a filha dele estava brincando, ele jogou alguma coisa na casa. Assim, assunto se inicia na Índia, mas aqui não. Esse vai virar uma notícia na TV também na Índia. Mas aqui no Brasil, não. Você tem seu oportunidade, seu liberdade para pegar seu coisas como você quer. Lá na Índia você tem que pensar sobre sociedade, sempre verdade. Índia também é um país grande, mas como lá tem muita população, a coisa de educação não está chegando para tudo. O governo está tentando fazer essa educação para tudo. Quando você tem educação, seu pensamento muda. 60% da Índia vive nas vilas. Ainda tem vilas que não tem eletricidade, não tem educação, as crianças trabalham. Sim, tem esse não é legalizado, mas tem pessoas que faz as crianças trabalhando na casas, crianças trabalhando nas fábricas. Nós tem que evitar. Mas quem vai evitar? A mãe e pai tem que evitar, a criança, nós tem que evitar. Como nós tem que evitar? Tentar dar educação para nossas filhas e filhas. Sim, nossa situação não é tão fácil, porque nós tem que viver e tem que ganhar dinheiro, mas na época, na assunto de governo, no assunto de dinheiro, quem tem que ajudar é o governo. Mas como a governo inicia esse coisa de dando comida para crianças na escola, vem estudar na escola, a governo dá comida, toda tarde você tem comida, mas eu já viu na algumas escolas, viu? Tipo nas notícias e algumas coisas que crianças vêm para a escola só na tarde, comem esse ovo, comem esse almoço e vai trabalhar de novo. Porque eles estão acostumados para ganhar dinheiro. Eles não estão pensando sobre vida. Eles só faz assim, eu vou trabalhar agora, eu ganho 10 rupees, e eu vou trabalhar de manhã, eu vou ganhar 10 rupees, eu vou comprar alguma coisa. Sim, nós vamos trazer você aqui de volta no outro vídeo, mas por hoje já foi assim, só uma introdução mesmo para a gente conhecer um pouquinho de você, da sua esposa. Depois ela vai vir aqui no canal também, pessoal. Vou entrevistar também a esposa dele. E eu vou deixar aqui todos os links para vocês também seguirem ele. Se você estiver em Salvador, provar da comida dele. Por favor. Isso. E, enfim, deixa aí
o seu final, né? Não sei, as suas considerações finais aí para o pessoal que está te vendo. Sim, para finalizar, eu falo, gente, esse namorando na virtual não é uma coisa que é certo. Eu falo, você tem que conhecer pessoas, sim. Namorando à distância é coisa diferente, namorando virtual é coisa diferente. Você tem que conhecer essa pessoa em pessoa antes que você namorar qualquer pessoa fora do país. Eu não só estou falando de pessoas da Índia, qualquer pessoa, tipo Ásia e qualquer pessoa da Europa, porque você não conhece essa pessoa. Virtual é uma buraco negra, você não sabe, você caiu, você vai entrar num mundo com seus sonhos só. Tudo tem sonho. A realidade é diferente. Você tem que conhecer pessoas antes que você namorar. A primeira coisa. E segunda coisa, Índia é bem grande e tem mais coisas para curiosidade que eu também tenho, que eu não conheço meu país ainda. Estou tentando para saber mais sobre meu país, mas tem alguns assuntos que eu conheço, pouco informação eu posso compartilhar com vocês, entendeu? Mas assim, muito obrigado. Pode ser você está na Salvador, prova nossa comida, Instagram, Vishnu_chef. Obrigado, gente. Eu vou deixar todos os links aí para o pessoal conhecer o seu trabalho. E é isso, gente. Muito obrigada. Se você também quer contar a sua história, entre em contato aqui comigo. Agradeço muito, Vishnu. Beijo, Michele. Estou aqui, vou conversar também com você. Super você beijo. Também, Joyce. Muito obrigado. Um super beijo. Fiquem todos com Deus e namastê. Namastê. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in.